Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, vocês aprenderão um pouco mais sobre fósseis. Vocês saberiam me dizer o que é um fóssil? Poderiam me citar um exemplo? Muitos de vocês me responderiam que fósseis são ossos de animais preservados ao longo do tempo. Esta afirmação não está errada, porém ela não está completa. Um fóssil é qualquer resto ou vestígio de um organismo preservado nas rochas ao longo de um tempo geológico. Os fósseis são restos de seres vivos, animais, vegetais ou vestígios de atividades biológicas preservadas em sistemas naturais. Entende-se por sistemas naturais aqueles contextos em que seu processo de preservação não resulta da ação do homem. Um fóssil pode ser preservado em rochas, sedimentos, âmbar, gelo, piche, solos e cavernas. Eles são preservados como forma do molde do corpo, partes do próprio ser vivo, seus rastros e até mesmo suas pegadas. A totalidade dos fósseis e a sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares é conhecido como registro fóssil. A palavra fóssil deriva do termo latino fossile e significa desenterrado ou extraído da terra. A ciência que estuda os fósseis é denominada paleontologia e iniciou-se com os trabalhos do cientista Georges Cuvier. O processo que ocorre para a formação de um fóssil é denominado fossilização. Na fossilização, os compostos orgânicos de um organismo morto são substituídos por outros mais estáveis, como exemplo, a calcite, a pirite, a sílica, o carbono, entre outros. A fossilização é um processo bastante complexo e lento. De acordo com as condições do ser vivo e do meio, podem ocorrer diversos tipos de fossilização. Podemos classificar este processo em 3 grupos. O primeiro grupo é a moldagem, na qual as partes duras dos organismos acabam por desaparecer, deixando nas rochas as suas marcas. O segundo grupo é a mineralização, onde os materiais originais que compõem o ser vivo são substituídos por outros mais estáveis. O terceiro grupo é a conservação. O material original do ser vivo conserva-se parcial ou totalmente nas rochas ou em outros materiais. Para demonstrar como ocorre o processo de fossilização, vamos utilizar como exemplo um fóssil bastante comum, o do dinossauro. Ao morrer, o corpo do dinossauro pode cair ou ser levado para um rio. O corpo fica no fundo e a carne se decompõe progressivamente. Aos poucos, o esqueleto vai sendo enterrado na lama e os minerais da água penetram nos ossos e assim os conservam. Passado milhões de anos, a lama se estratifica e se forma em rocha, e o esqueleto torna-se um fóssil. Milhões de anos atrás, o nível do mar era mais alto. O vento e a chuva lavaram a rocha, revelando o fóssil, prova da existência dos dinossauros. Os cientistas que fazem o papel de detetive dos fósseis são chamados paleontólogos. Eles têm encontrado fósseis pelo mundo todo. Seu trabalho é difícil porque os ossos fossilizados são encontrados espalhados em pedaços. Só muito raramente é que se encontra uma ossada totalmente preservada. Os paleontólogos costumam identificar os ossos e os reúnem em um quebra-cabeça. O resultado de seus trabalhos pode ser visto nos museus de história natural, onde os fósseis de dinossauros se encontram montados. Os fósseis são uma importante ferramenta para os geólogos, biólogos e paleontólogos. Através do estudo dos fósseis, os geólogos podem descobrir o paleoambiente gerador das rochas sedimentares, bem como a sua idade relativa, o movimento dos continentes e a variação do clima da Terra. A indústria de petróleo em todo o mundo utiliza-se também dessas informações de fósseis para a busca de gás natural e óleos. A partir desses conceitos, podemos concluir que, como esses fósseis estão preservados há muito tempo, devem ser duros, daí a fácil associação com ossos de animais. Porém, não encontramos apenas fósseis de animais na natureza. Vegetais e fungos também podem ser encontrados fossilizados. As estruturas vegetais com maior capacidade de preservação no tempo são os grãos de pólen, os esporos e o lenho, conhecido como xilema. Nesse processo de fossilização, temos a entrada de água com grande quantidade de minerais no interior do caule da planta. Esses minerais penetram os espaços entre as células. Com o passar do tempo, todos os compostos orgânicos da planta são substituídos por esses minerais, mantendo sua estrutura física e anatômica. E como resultado desse processo, temos o tronco petrificado. Como exemplo de fossilização vegetal, temos a floresta fóssil de Teresina.
A floresta petrificada de Teresina foi descoberta pelo geólogo Miguel Arrojado Lisboa em 1909, por solicitação do Instituto Geológico Brasileiro. É o único lugar do Brasil onde se pode ver troncos fossilizados na posição de vida, ou seja, eles não foram carregados para lá, nasceram e viveram no local há aproximadamente 250 milhões de anos. A vegetação da área é restrita e bastante influenciada pela ação do homem, apresentando poucos vegetais nativos. A região do Parque Municipal ainda é carente com relação à infraestrutura para a realização de núcleos de pesquisas. A região tem um grande potencial que pode ser explorado pelo turismo, porém, por ser uma área de difícil acesso, é desconhecido por boa parte da população. Bem, pessoal, na aula de hoje, vocês puderam aprender um pouco mais sobre fósseis e os seus modos de ocorrência. Até a próxima!